Fala pessoal, bem-vindos ao canal O Acionista. No vídeo de hoje, vamos dar prosseguimento às estratégias da OnTick. Dessa vez vamos falar de um robô de dólar, um robô que visa a sequência da tendência, tá? Então ele entra a favor da tendência e também consegue visualizar de certa forma o fluxo. Isso é interessante para operações mais curtas. Esse robô especificamente tem take profit, então ele faz a realização parcial de metade da operação e segue com a outra metade para alvos mais longos. Isso é interessante de buscar esse tipo de estratégia junto com o fluxo, porque daí ele consegue fazer a primeira saída um pouco mais rápida. Então, se possível, já deixem o like, se inscrevam no canal, espalhem esse vídeo para seus amigos, para pessoas que acabam operando no mercado de forma mais subjetiva e que eventualmente vêm perdendo dinheiro nesse mercado que é bem difícil, que está bem difícil, tá? E tragam para essas possibilidades de automação, às vezes não pela OnTick, mas por estratégias de automação em si, beleza? Então, vamos pro vídeo. Então, pessoal, essa estratégia em específica, tá? Ela opera o dólar, então dólar futuro é uma estratégia que acaba sendo um pouquinho mais alavancada, porque a gente sabe que o dólar é um pouco mais alavancado, mas ele acaba sendo uma estratégia interessante por fazer saídas parciais. Tá? Como que funciona isso? O robô acaba operando no mínimo 2 mini contratos por conta de fazer essas saídas parciais. Tá? Vamos passar aqui para a estratégia. Vamos ver aqui. Seria a estratégia Mary G. Tá? Estratégia de dólar, capital recomendado de R$6.000. Então é um capital relativamente alto, mas por o dólar ter uma estatística um pouco mais agressiva, por ele ser um pouco mais alavancado, é interessante trabalhar com uma margem um pouco maior. Todo mundo que acompanha o canal sabe que eu acabo buscando uma margem um pouco maior para operar, acabo não gostando tanto de operar tão alavancado, então eu acredito que R$6.000 é algo interessante. Retorno de 26% analisado, ele vem sendo testado desde janeiro do ano passado, então é uma estratégia que não busca explosões tão grandes de rentabilidade quanto as outras estratégias, até por conta de ser no dólar. Então é preferível um robô mais tranquilo, um robô que busca menos pontos e também tome stops mais leves, até por conta de ser no dólar, né? Então, um analisado ano passado de 16,64%, esse ano já estamos com 8,64%, tá? Janeiro desse ano foi um mês bem positivo e esses últimos 2 meses estamos passando por um drawdown, mas como vocês podem ver aqui na curva de patrimônio, esse drawdown pode estar sendo superado, pode estar sendo revertido, então pode ser um momento interessante de entrada. Tem um drawdown relativamente contido, tá? 10% de drawdown só é pouco, é um drawdown bem leve, e um fator de lucro de 1,41, fator de lucro bom, taxa de acerto 55%, essa taxa de acerto até poderia ser um pouco menor, mas como ele faz saídas parciais e puxa o segundo contrato para o zero, então acaba que a taxa de acerto sai um pouco maior. Tá? A descrição basicamente é uma estratégia que combina osciladores, atende a traders que preferem operações de day trade, que queiram se beneficiar principalmente de operações a favor da tendência. Então, como eu disse, é um robô a favor de tendência, tá? Com alvos fixos baseado em frequência e alta taxa de acerto em uma excelente relação de risco-retorno. A taxa de acerto ela não é tão alta assim, mas pelo fato de fazer parciais acaba se tornando um pouco mais alta. Tá? Ainda assim é importante que o trader avalie todas as características estatísticas e analisar todos os riscos envolvidos. Coisa básica, né? Então essa semana, hoje dia 1º de maio, feriado, ainda não tiveram trades, obviamente. Semana anterior, um pequeno prejuízo de R$135, mas já iniciando a recuperação do drawdown. Tá? Então como vocês podem ver aqui, vamos falar da estratégia. Combina 2 osciladores que rastreiam pontos possíveis de aceleração a favor da tendência no gráfico de 2 minutos. Então é bem curtinho. Tá? A taxa de acerto que foi observada anteriormente, antes desse drawdown, foi de 68% e o drawdown estava em 7%. Então era uma taxa de acerto e um drawdown bem baixo. Com esse drawdown específico que ocorreu nesse último mês, essa taxa de acerto e o drawdown acabaram se alterando, tá? Mas o fator de lucro era de 1,48 e a estratégia usa a realização parcial, que reduz substancialmente o risco ao continuar a operação. Então, faz a parcial, se eu não me engano, é com 3 pontos, 3,5 pontos, então é uma parcial bem curtinha e já joga o risco para o zero.
Então é bem interessante quando ele faz uma parcial. Como vocês podem ver aqui, nos últimos dias tiveram alguns drawdowns, mas anteriormente ele veio se recuperando, né, bastante acerto aqui nos últimos tempos, né, até que basicamente é essa puxada aqui da estatística que ele veio se recuperando com o passar do tempo. É uma estratégia que acaba sendo interessante para traders que querem operar dólar, principalmente a favor de uma aceleração de movimento. Então tem essa análise também de fluxo, essa análise mais específica, tá? Que não é muito comum a gente ver nos indicadores, em robôs específicos de mercado, mas esse robô aqui tem esse tipo de análise, tá? É feito de uma forma bem interessante, inclusive já visualizamos aqui a questão das saídas parciais. São saídas que são interessantes, então diminui bastante o risco da operação. Isso faz com que o trader tenha um sentimento um pouco mais tranquilo de continuar no trade, porque a gente sabe que o dólar acaba sendo bem alavancado e é necessário fazer uma saída parcial, é necessário proteger o trade. Até porque a primeira saída sai por volta de 3,5 pontos, e a segunda saída, o segundo contrato é jogado lá para os 10 pontos, 10, 11 pontos, então realmente acaba sendo um trade bom, acaba sendo um trade bem eficiente, né? Basicamente, o vídeo de hoje era isso, é uma estratégia bem simples, que não é tão simples de implementar na prática, então por isso que o robô acaba sendo vantajoso para esse tipo de situação, né? É uma estratégia que vem apresentando, como disse, como mostrei ali no gráfico, veio apresentando um drawdown recente, mas que parece que a curva de patrimônio deu uma revertida e a gente sabe que estratégias vencedoras passam por drawdown. E quando esse drawdown acaba, ele tende a superar o topo anterior, né? Então pode fazer sentido para alguns traders entrarem. Obviamente tem que se analisar os riscos e também analisar o capital recomendado. O capital recomendado de R$6.000 acaba sendo capital alto. É possível operar com menos, Eduardo? É possível, mas isso cai da mesma avaliação que fizemos nos vídeos anteriores. O analista fez um tipo de estudo e visualização de risco ruína. Então, se ele mesmo está recomendando um capital de R$6.000, a tendência é que o risco ruína seja reduzido com esse capital específico. Com capital menor, o risco ruína aumenta. Tá? Então, basicamente, no vídeo de hoje era isso. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Se possível, deixem um like, se inscrevam no canal e até a próxima.